Testando. Oi. Alô, alô, alô. Falta 1 minuto ainda. Para o fim do mundo? 1 minuto. Tá bom. Você é burro, é ô. E aí, pessoal? Boa tarde de novo para vocês aí. Alguns estavam aí antes, mas vai ser uma mudada de temática radical. Não, radical não, continua sendo no âmbito de dados. Mas hoje está o Yuri e eu aqui, e depois o Vitor também, para falar sobre dados e estatísticas. Estatística. Bom, eu me chamo Júlio, alguns de vocês já me conhecem, eu sou pesquisador e consultor no Instituto Capra. Eu sou o Yuri. Vocês estão me ouvindo bem? Não. Não, mais ou menos? Melhorou? Melhorou? Agora sim, beleza. Eu sou o Yuri, trabalho como consultor no Instituto Capra. E não sei se vocês assistiram ontem, eu estava aqui ontem. Anteontem. Anteontem, já me perdi no tempo, eu estava aqui anteontem, vou estar aqui de novo. Tenho formação em engenharia mecânica e formação em ciência de dados. E a gente vai falar, como o Júlio falou, um pouco sobre estatística, um pouco sobre dados. O pessoal aí nas últimas talks perguntaram bastante sobre isso, sobre a nossa empresa, sobre o que a gente faz. A gente resolveu fazer uma introdução, trazer algumas informações sobre a profissão e sobre a nossa empresa, justamente para vocês terem essa noção, para vocês poderem, quem sabe, um dia buscarem uma vaga lá dentro ou em qualquer outra empresa nesse sentido. E para começar, você quer fazer essa parte, Júlio? Para começar, eu queria fazer uma citação aqui que o nosso querido Albert Einstein um dia falou. Talvez não seja tão conhecido assim, até por ser um pouco específico, mas ele dizia que os dados são as partículas elementares do universo empresarial, revelando padrões e verdades ocultas que iluminam o caminho da inovação e do progresso. Já tinham visto já? Não? Bom, galera, seguinte. Agora a gente gostaria de trazer esses dados aí só para vocês se familiarizarem um pouquinho com a nossa profissão e com a nossa empresa. E daí a gente pediria para vocês não tirarem fotos desses primeiros slides. Vão ter slides melhores depois. Mas bom, pessoal, como vocês já devem ter navegado na internet, pesquisado, vocês sabem que o cientista de dados pode ganhar até 35 mil por mês, segundo o Glassdoor, que basicamente é quanto que o Yuri ganha por mês. Um pouco mais. Pessoal, a nossa empresa tem 3 frentes principais: pesquisa, educação e consultoria. Ao longo do tempo, a gente acabou dando uma mensurada na qualidade das aulas dos professores. Então aqui a gente trouxe só 4 pessoas, porque não precisava trazer o resto. O Capra, que é o fundador do Instituto, nota mais alta indiscutivelmente, né? O cara é um mestre. Daí depois vem o Yuri, não é por nada, ele está com um salário muito alto e incrível. Depois vem eu e o Yuri, porque a gente está há menos tempo, a gente não é tão simpático. Aqui é muito sobre a consultoria, tá, pessoal? Essa é a nossa evolução nesses últimos anos, pegando os clientes atendidos pela consultoria. A gente é uma empresa boutique, a gente não atende muitos clientes, mas vocês podem ver como está tendo um crescimento exponencial e isso demonstra a qualidade do nosso trabalho também. Quando a gente faz os nossos indicadores, que é o índice de maturidade analítica, essa aqui na verdade é uma pesquisa sobre insights de maturidade analítica, mas a gente aplica essas pesquisas nas empresas para ver o nível de maturidade analítica nas empresas. A gente percebeu que a média das empresas que a gente atendeu é 63 de 100. Ou seja, segundo o nosso indicador, elas entrariam como data safety. Ou seja, elas já têm uma certa segurança no âmbito de dados. E 97% dos nossos clientes dizem que a cultura analítica e o uso de dados é indispensável no mundo moderno. Ou seja, todas as empresas estão pensando isso, né? E aí vai. Essa é uma grande sacada, né, pessoal? Microempresas data-driven, ou seja, orientada por dados, faturam até 360 mil por ano, o que é uma informação imensa para quem quer ser um microempreendedor. E todas essas informações, tá?
que eles trouxeram aqui, ela só tem um problema, tá? Na verdade tem vários, nesse exemplo aqui especificamente, é que quando a gente fala de microempresas, para ela se classificar como uma microempresa, tá? Ela tem que ter um faturamento de até 360 mil ao ano, então foi um jeito a gente trazer aqui para vocês de forma um pouco lúdica, de que dados muitas vezes podem nos enganar, dependendo do contexto que ele é mostrado, tá? A talk, na verdade, de hoje é sobre análise seletiva e a manipulação dos dados, tá? E a gente aqui gostaria de explorar a importância da estatística de forma geral. Eu sou o Vitor, eu estava aqui ontem falando sobre IA generativa e hoje, mais especificamente, eu vou falar sobre matemática e estatística de forma geral, mais aplicada a mercado, tá? Como eu disse para vocês, todas as informações que a gente trouxe até aqui, por isso que o Júlio pediu para não tirar foto nem nada do tipo, são mentira, fake news. E assim, no formato que os guris trouxeram aqui, eu acho que muitas pessoas podem ter percebido alguns erros, outras não. E eu vou passar aqui por cada um dos exemplos e tentar explicar um pouco mais para vocês o que tinha de errado, ou, enfim, que pode ter acabado enganando alguns. Agora, né, como a gente já sabe que essa talk, na verdade, até então foi uma mentirinha, uma brincadeira que a gente fez com vocês, vamos para a parte de conteúdo de verdade, tá? Essa frase aqui do Albert Einstein, que talvez muitos de vocês possam ter acreditado que foi ele que disse, na verdade quem criou foi o Yuri no chat. Não, foi o chat GPT, mas o Yuri utilizando o chat GPT. E assim, com o layout de fundo, com todos os elementos gráficos, e até no momento que a gente está ali, vocês vão acreditar em qualquer besteira que ele falasse se ele colocar uma foto bonita. Então, é muito fácil manipular alguma informação e a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Sempre que a gente for olhar algum dado. Essa média aqui que os guris trouxeram também é total inventado na nossa cabeça e muitas pessoas podem ter acreditado. E quando a gente fala especificamente de média, a gente pode ter um problema super grave, porque olhando simplesmente a média, a gente não tem noção do todo muitas vezes, tá? E outras coisas, outros erros que tiveram aqui. O que significa 63 de 100? Isso é um número bom, é um número ruim? Comparado com o quê, sabe? Data safety é uma nomenclatura que a gente realmente utiliza, mas vocês não sabem todo o resto da escala, ela vai de quanto a quanto, isso é bom, isso é ruim, sabe? Então, informações sem contexto muitas vezes são um problema. E eu gostaria de trazer algumas informações, tá? Essa aqui é verdade, pelo menos é o que o Google diz, que é a temperatura média aqui em Manaus. Para quem não sabe, eu e o Júlio somos do Rio Grande do Sul, lá faz um pouco mais frio do que aqui, né? O Yuri é de São Paulo, também é um pouquinho mais friozinho. E assim, quando a gente for olhar, a temperatura média em Manaus é de 27 graus. Mas o que isso significa, né? Por exemplo, vocês diriam que um lugar com uma média de 18 graus é um lugar quente, é um lugar frio? Vocês gostariam de morar nesse lugar? É uma temperatura mais agradável, né? É quente, é frio, o que vocês acham? Você moraria em um lugar que faz 18 graus na média? Você moraria, moço? E aí, principalmente quando está suando aqui na campus, né? Mostra o lugar aí. Vou mostrar então um dos lugares possíveis que a média de temperatura é 18 graus, tá? Esse lugar é o deserto. Que durante o dia às vezes é mais quente do que aqui e durante a noite é simplesmente congelante e a média de lá realmente é 18 graus. Então assim, uma média muitas vezes não significa muita coisa e por mais que seja, eu acho que uma das medidas mais comuns aí, nem sempre ela é ideal para representar o todo, tá? Aqui é mais um exemplo sobre médias e todos esses gráficos aqui, tá, que a gente mostrou, eles têm a mesma média, mas como vocês podem ver, a distribuição dele é totalmente diferente. Vocês pensam, por exemplo, em uma turma cheia de alunos, onde na primeira opção ali os alunos tiveram realmente uma variação, estavam mais ou menos na mesma média, pode representar. Vai ter uma turma que está todo mundo abaixo e tem uma pessoa que está lá em cima, né? Só um exemplo de uma turma de escola que eu acho que a maioria já deve ter visto coisas do tipo, onde tem uma pessoa diferente, ou senão todos os alunos são nota 10 e tem um aluno que é nota 2 e daí a média está lá no alto. Era você, nota 2. Nota 2.
Mas assim, é só um outro jeito de mostrar que nem sempre a média vai ser a melhor opção. Um dos gráficos que os guris trouxeram aqui, tá? Esse aqui, eu não sei se vocês perceberam qual é o erro que tem nele. Alguém tem um chute aí? Se quiser, só dizer que o Yuri leva ali o microfone. Alguém pensa em alguma coisa? Por que está errado esse gráfico? Para quem está mais no fundo, talvez seja um pouco mais difícil de perceber. Tá ruim de resolução para conseguir enxergar, mas... Ó, vou dar uma dica para vocês. Na verdade, o problema desse gráfico, tá? Os dados que são utilizados aqui, eles são fictícios, mas a gente não manipulou nada dos dados. A única coisa que a gente fez foi manipular o eixo Y. A gente estava com o eixo Y super deslocado, onde vai de 9,48 até 9,56, e parece que o Capra está lá em cima e o Vitor está lá embaixo, e quando na verdade, quando tu vai comparar um com o outro, numa escala que vai de 0 a 10, está todo mundo praticamente igual. Os dados são fictícios, tá? A gente não chegou a mensurar isso de fato, é só para trazer um exemplo aqui para vocês, de que o eixo Y deslocado, e que acontece real muitas vezes, se vocês pararem para prestar atenção, pode dar a entender uma informação muito diferente da informação real, digamos assim. Eu não sei se alguém percebeu, se percebeu, parabéns, mas é uma informação realmente difícil. Tu olha ali o gráfico com uma barra lá no alto, outra barra lá embaixo, dá a entender uma informação muito errada. E aqui estão os números, tá, para facilitar um pouco para vocês, né? Com a escala realmente é a mesma ali, e os valores são os mesmos, tanto no gráfico da esquerda quanto no gráfico da direita. Da esquerda de vocês, da direita de vocês. E esse número aqui, o Yuri pode explicar um pouco mais para vocês qual é o contexto de tudo isso. Vou falar um pouco do meu salário aqui, falar o quanto eu ganho, dá o passador aí, meu querido, meu lindo. Não, eu não ganho 35 mil reais por mês, gostaria, mas se eu ganhasse nem estava aqui também, estava viajando por aí, estava em algum outro lugar. Talvez aqui em Manaus, mas não palestrando para vocês. Mas aqui é um problema que acontece algumas vezes, tá? Que é de usar o outlier como exemplo. Quem já viu uma notícia parecida com essa aqui? Traders iniciantes podem ganhar até 3 mil reais por dia. Será que realmente ganham? Será que um cientista de dados realmente ganha 35 mil reais por mês? Talvez tenha um na multidão gigante que consiga alcançar isso. E por causa disso, ele vai ser representado como uma notícia, como algo em destaque. Mas ele na verdade é um outlier. Ou seja, uma pessoa que sai completamente da curva padrão. Uma pessoa que está completamente fora da realidade de todos os outros, e acaba sendo usado para incentivar as pessoas a entrarem em um negócio, a estudarem alguma coisa, ou fazerem alguma atividade, com a promessa que pode até ser real, pode até ser possível, mas é muito enganosa, porque é um em, sei lá, 1.000, 10.000 pessoas que vão conseguir chegar nisso. Aqui a gente traz algumas fontes, da onde a gente tirou essas informações. O de lá é do Glassdoor, que ele realmente é uma fonte verídica, mas vocês podem ver que o cara que ganha 35 mil é o nível 3 de sênior. E aqui, no segundo gráfico, a gente vê nas regiões do Brasil o piso salarial, o teto salarial, piso em verde, o teto em vermelho e a média em azul. A gente pode ver o quanto a média ela é muito mais próxima do piso salarial do que do teto, ou seja, do que do outlier. Então a gente vê que existem sim pessoas na nossa profissão que conseguem ganhar um valor maior do que a grande maioria, mas para isso vai demorar muito, vai ser anos de dedicação, vai ser muito tempo para aprender muitas coisas, para aí sim você se tornar da minoria, algum outlier para conseguir ganhar mais do que todos os outros. Yuri, só um ponto aqui que não sei se todos prestaram atenção, mas isso aqui é de verdade uma fonte verídica de um site confiável. Se vocês olharem para o eixo Y, ele está indo de 6.500 a 12, o que dá a entender muitas vezes uma informação errada. Então, assim, a grande mídia, de forma geral, e empresas, qualquer meio de comunicação, qualquer independente, sabe, do meio que está notificando, costuma fazer esse tipo de coisa, às vezes para acentuar um pouco mais essa diferença, e tudo bem, às vezes, acentuar a diferença desde que traga a informação completa. E quando a gente fala sobre essa manipulação do eixo Y, eu acho que tem um exemplo muito bom aqui, tá? O mínimo no Nordeste está uns 6.600, vamos botar 7.
o máximo no Sudeste tá 12, 11.700. Quando tu olha essa barrinha para aquela, tu não diz que é só o dobro. Parece muito mais. Então, se a gente fica muito focado só no visual e a gente perde todos esses detalhes que estão expostos no gráfico, é muito fácil cair numa ilusão. Muito bom, Vitor. Muito bom, Júlio. Por que você está abaixando, mano? Isso aqui, além de toda essa manipulação gráfica, além da manipulação do eixo X e tudo que a gente estava falando até agora, também pode acontecer esses casos que a gente estava mostrando para vocês, que microempresas data-driven faturam até 360 mil, mas na verdade aqui qualquer microempresa, para ser categorizada como microempresa, vai faturar até 360 mil, independente se ela é data-driven ou não. Ou seja, a informação ser data-driven ela é irrelevante aqui nesse momento. Assim como quando a gente vê desinfetantes, sabonetes, qualquer produto de higiene que fala que mata 99% dos germes e bactérias. Sim, todos os desinfetantes, sabonetes matam 99% dos germes e bactérias. Mas as pessoas acabam usando disso para tentar se sobressair na concorrência. Quando elas dizem algo que também faz parte dos outros, mas os outros não falam, né, eles acabam se sobressaindo, parecendo que é melhor que os outros. Tanto que hoje, recentemente na verdade, né, Júlio? Está começando a ser obrigado as pessoas a colocarem, aqui é um suco de laranja rico em vitamina C, como qualquer outro suco de laranja. Porque era realmente uma manobra de marketing que as empresas estavam usando de falar algo que fazia parte de todo o coletivo e não apenas deles. O outro exemplo que a gente deu foi justamente esse de 97% dos nossos clientes acreditam que a cultura analítica e o uso de dados é indispensável no mundo moderno. Alguém aqui tem ideia do porquê essa informação está um pouco manipulada, está um pouco errada, está um pouco enviesada? Peraí que eu levo ali. Eu acredito que se uma pessoa procura vocês, a empresa, que eu esqueci o nome agora, Capra Instituto, é porque ele acha que os dados são importantes. Perfeitamente, exatamente isso. A gente tem um viés aqui de confirmação muito grande. A gente tem um viés de que todas as pessoas que elas entendem que a cultura analítica é importante, elas vão começar a pesquisar sobre, elas vão encontrar a gente e vão entrar em contato e vão virar nossos clientes. Então é claro que da nossa base de clientes, a grande maioria já passou por esse filtro desse entendimento. Então a gente não pode pensar que os nossos clientes vão representar o todo, vão representar todo o mercado. Além do viés da confirmação que tem aqui, também tem o viés do sobrevivente. Eu tenho certeza que vocês já sabem o que é viés do sobrevivente, então não vou perder meu tempo aqui explicando. Vocês sabem realmente o que é viés do sobrevivente? Nem ideia. O que eu acabei de fazer também foi uma forma de manipulação, só que dessa vez na fala. Quando eu digo que, eu tenho certeza que vocês sabem o que é isso. Vocês já se sentem acuados de talvez perguntar, de talvez querer saber mais, porque parece que é algo tão simples que vocês vão se sentir envergonhados de querer saber ou querer perguntar. Não estou falando que é todo mundo que vai ter esse tipo de atitude, mas é uma forma que as pessoas acabam utilizando de tentar manipular o comportamento dos outros. Vou contar uma história para vocês, para explicar o que é o viés do sobrevivente. Na Segunda Guerra Mundial, existia toda a guerra, tanto marítima, terrestre, mas também existia a guerra aérea, onde os aviões estavam bombardeando seus inimigos. E um dos engenheiros-chefes da aeronáutica, ele era responsável por fazer a manutenção dos aviões, garantir que os aviões, a grande maioria dos aviões voassem, fizessem a missão e voltassem com vida. E ele começou a mapear onde é que os aviões mais recebiam tiro, né? Então aqui isso é um mapa, cada pontinho vermelho, são regiões que já foram atingidas por alguma bala, algum míssil não, né? Senão ia explodir tudo. Mas algum tipo de... era atacado de alguma forma. Projéteis. Projéteis. O que acontecia é que, na verdade, qual tipo de atitude vocês tomariam ao ver um mapa, principalmente o mapa da direita? Que atitude vocês tomariam, vocês como engenheiros responsáveis por fazer a sobrevivência daqueles aviões, que tipo de atitude vocês tomariam para garantir que aquele avião voasse e voltasse com segurança, ou com o mínimo de segurança possível? Quem tiver alguma ideia é só levantar a mão que eu levo o microfone, tá?
tentaria proteger essa região colocando materiais mais resistentes à prova de balas e projéteis. Você protegeria as regiões que têm os pontos em vermelho para... Isso, boa, Júlia. Esses pontos aí. O que foi? Oi? No caso, eu protegeria o ponto dos não sobreviventes. Não seria o ideal ali? Quem foi que botou esse slide aqui? Exatamente. O que acontece, na verdade, é que as pessoas, eles só vão ter acesso aos dados dos aviões que sobreviveram. Os aviões que sobreviveram, eles foram atingidos naqueles locais e não caíram. Então, reforçar esses pontos não fazia tanto sentido assim, porque você vai estar só colocando mais peso no avião. Aquela região não é fatal para a queda da aeronave. Na verdade, você teria que olhar para quais regiões o avião não foi atingido, que é exatamente o gráfico do lado, e perceber que aquelas regiões são as regiões fatais para o avião. Se ele for atingido ali, aí sim ele vai cair. Então, é esse tipo de atitude que deveria ser tomada. Algo que é importante a gente frisar aqui é que, em primeiro momento, tu não consegue buscar os aviões que não sobreviveram para ter essa informação. Então, a primeira atitude que foi feita foi reforçar as áreas dos aviões sobreviventes, e talvez não faça muito sentido. Pessoal, o outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui são dos clientes atendidos pela consultoria da Capra, tá? De novo, são dados fictícios, são dados inventados, mas o objetivo, na verdade, é mostrar como é fácil de manipular alguma informação, tá? Isso aqui é as vendas cumulativas da Apple, tá? E esse aqui foi o gráfico mostrado, e ele tem uma leve diferença para o gráfico que a gente mostrou ali, tá? Esse gráfico normalmente é utilizado para mostrar realmente o cumulativo das vendas, e aquela informação que a gente trouxe anteriormente, tá? Ela era informação cumulativa, então muitas vezes dá a entender que em 2023 foram atendidos 30 clientes pela consultoria, e quando na verdade foram somente 8. Só que a informação que a gente trouxe no gráfico diário é uma informação cumulativa e não mostra o valor real de cada um deles. E, pessoal, depois de fazer todas essas reflexões que a gente teve aqui hoje, de mostrar vários exemplos, eu sei que é muita informação de uma vez só e que às vezes pode acabar dificultando um pouco, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? E eu gostaria que vocês respondessem com sinceridade, tá? A gente tem 3 campanhas, tá? E a gente gostaria que vocês nos dissessem qual das 3 é a melhor campanha, olhando somente para esse gráfico. Alguém teria um chute aí? Primeiro vamos fazer uma votação e eu já passo o microfone para eles estimarem. O eixo Y é o número de vendas, o eixo X é o tempo, tá? Então, o número de vendas pelo tempo. Quem acha que a campanha A é a melhor, levanta a mão. Algumas boas pessoas, ok. Quem acha que a B é a melhor campanha? Uma pessoa. Quem acha que a C é a melhor campanha? Ninguém. Novamente, quem acha que a A é a melhor campanha? Tá, a maioria está no A, tá, perfeito. Só para saber. Alguém quer argumentar por quê? Se não quiserem, não tem problema. Ali, ó. Acredito que por conta do número de vendas, ele chega a estabilizar, ele tem uma alta e logo se estabiliza. E quando ele estabiliza pela segunda vez, ele estabiliza acima do esperado anteriormente. Boa resposta. Ele quer... Então, aí a gente, na minha opinião, né, falta algumas informações aí de número de vendas, a gente não sabe o número de vendas e a gente não sabe o tempo aí, a gente não tem informação de eixos, né, nem no Y, nem no X. Se a gente for, eu tenho um viés, se for tudo igual, o eixo Y e o eixo X de todos os 3 gráficos forem iguais, eu sou tendencioso à letra A lá. Perfeito. E eu acho que isso que tu trouxe agora é super importante, tá? Porque tem muito a ver com o que a gente falou até agora, de que a gente precisa da informação de forma completa, tá? Para tomar qualquer tipo de decisão de dizer qual é o melhor ou qual é o pior. Nesse exemplo aqui especificamente, tá? Depende muito mais do contexto. E todas as 3, tá? São boas opções, dependendo do nosso objetivo de negócios.
Se nosso objetivo é, de fato, aumentar o nosso número de vendas, pô, a campanha A foi um sucesso. Se o nosso objetivo é, a gente tem uma quantidade X de produtos no estoque que estão para vencer, a gente baixa o preço apenas para terminar com aqueles produtos que já estão quase vencendo, e depois, quando volta o preço ao normal, a venda se estabiliza e está tudo certo. Foi uma campanha boa, porque nosso objetivo era se livrar dos produtos que a gente tinha em estoque. E nosso objetivo foi atingido quando a gente olha para a campanha B, né? E quando a gente olha para a campanha C, a gente pode pensar, por exemplo, em algum produto que vai deixar de existir. Um produto que a nossa loja, enfim, nosso mercado, não vai fabricar mais, e por algum motivo não vai fabricar mais, e ali a gente fez as vendas apenas para se livrar e não ter estoque ali que vai acabar indo fora, e depois o produto foi descontinuado e simplesmente parou de vender. Então, assim, realmente olhar... Obrigado. Quando a gente olha para as 3 campanhas, a gente tende a dizer que a A é a melhor, assim, de forma disparada, quando na verdade não necessariamente ela é a melhor. Por mais que na maioria dos casos, a maioria das empresas desejariam a A como mais pertinente. E, pessoal, como eu disse, dados são dependentes de contexto, tá? E a gente resolveu trazer algumas breves dicas aqui de como contestar uma estatística, que são pontos que vocês têm que sempre ter em mente na hora que alguém estiver apresentando dados para vocês, ou inclusive na hora que vocês estiverem apresentando dados, tá? A primeira é quem está dizendo isso, se é uma pessoa especialista, né? E não necessariamente só isso vai determinar se o dado é confiável ou não. Quais são as suas fontes? Existem viés no discurso, né? Foi realizada uma pesquisa de fato, baseada apenas em feeling. O próximo ponto é como é que se chegou nesse resultado, né? Como é que foi feita a coleta de dados? Foi uma amostra que representa a população como um todo? Foi uma amostra super pequena e enviesada? Entendeu? Qual foi a metodologia utilizada para chegar naquele resultado? São perguntas normalmente pertinentes. O que não foi revelado aqui para a gente, né? Igual tu comentou ali, está faltando qual é o número de vendas em cada um deles, sabe? O número especificamente. Ou se o que não foi revelado aqui para nós, muitas vezes foi o contexto. Qual é o nosso objetivo com a campanha, enfim. Uma outra forma da gente perceber, principalmente quando a gente olha para pesquisas, tá? É se a amostra representa o todo. Isso aí é muito característico dependendo da região do país, dependendo da região do próprio estado. Muitas vezes a amostra que tu vai coletar não vai representar o todo. E a última dica que a gente tem aqui, que nós temos já tá acabando, é se essa informação apresentada, se ela realmente faz sentido ou não, de acordo com tudo que a gente já viu, com o que a gente tem de experiência e de acordo com todos os outros dashboards e números que muitas vezes possam ter da empresa. Pessoal, o que a gente tinha separado para hoje era isso, tá? Espero que tenham gostado e que saiam daqui refletindo um pouco mais sobre os dados que são apresentados para vocês e a maneira, muitas vezes, como vocês mostram o dado, tá? Muitas vezes a gente trouxe algo aqui como algo que pode enganar pessoas, que não necessariamente é algo errado ou certo, em alguns casos, mas é sempre bom a gente, quando olhar para um gráfico, olhar para o eixo Y, olhar para o eixo X, entender um pouco do contexto que ele se trata, e tudo isso é super relevante, tá, pessoal? Muito obrigado. Passa pro próximo, por favor, meu amigo. Agora ele quer fazer o marketing dele. É claro, poxa. Pessoal, o Vitor falou que se saiam daqui pensando nisso. Não, vocês não vão sair daqui, nem a pau. Daqui a pouco, às 6h15, alguém aqui sabe jogar pôquer? Tu sabe, olha só que legal, muito bom. Quem não sabe também não fique triste. Mais tarde, às 6h15, a gente vai falar sobre pôquer, né? Vai ser um workshop sobre pôquer, que eu vou trazer algumas informações, como é que isso se relaciona com a área de dados, como é que isso se relaciona com a estatística, com a probabilidade, e no final a gente vai brincar ainda. Quem não sabe vai ter uma experiência completamente diferente, quem sabe também vai ter uma experiência diferente na área de jogar pôquer, então vai ser uma oportunidade muito legal. Hoje às 6h15, comigo, o Vitor e o Júlio vão estar junto para a gente, como apoio, mas eu vou estar guiando vocês nessa dinâmica, então vocês são mais do que convidados para ficarem mais um tempinho com a gente aí, até o final da tarde, beleza? A gente espera vocês. Valeu, pessoal!